Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Estatística Prática. Eu sou o professor Conrad e hoje a gente vai analisar os resultados das últimas 8 pesquisas para as eleições presidenciais. Pesquisas que foram publicadas entre os dias 18 e 21 de outubro. Quais são elas? Poder Data, Quest, IPESP, Modal Mais Futura, Ideia Big Data, Paraná Pesquisas, Datafolha e Brasmarket. O número de pessoas entrevistadas, a margem de erro de cada uma das pesquisas. Em relação ao vídeo anterior, do episódio anterior aqui do Estatística Prática, a nossa amostra foi um pouco menor e as pesquisas, no caso aqui, por exemplo, IPESP e IDEA, tem uma margem de erro um pouco maior. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Os resultados dos votos totais divulgados pelas pesquisas foram esses daqui. E fazendo uma análise desses resultados aqui, temos os seguintes cenários. Bom, na pesquisa aqui da Modal Mais, o Bolsonaro aparece em primeiro lugar, Lula em segundo. Na pesquisa da Brasmarket, aparece Bolsonaro em primeiro, Lula em segundo. Porém, aqui veja que nem empate técnico ocorre. Poder Data, Quest, Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo. No caso aqui da IPESP, há um empate técnico, aqui basicamente na linha, né, nos limites superior e inferior da margem de erro. No caso da ideia, o erro também é maior, né, nessas duas pesquisas. No caso da ideia, há um empate técnico, sobreposição dos intervalos. Paraná Pesquisas, há empate técnico, com sobreposição dos intervalos. Aqui no Datafolha, o empate técnico se dá no limite da margem, quer dizer, se você pega um valor mais o erro menos o erro, você vai ter um limite inferior. Pegando o outro valor mais erro menos erro, você vai ter um limite superior. Esses limites eles podem serem valores exatamente iguais, estarem exatamente no mesmo número. Isso já é considerado um empate técnico. Em relação à análise que eu faço aqui, que eu chamo de Data Guru, observe o seguinte: a gente tem aqui na Brasmarket brancos, nulos, não votará, não sabe, não respondeu. Se a gente somar esses valores em relação às demais pesquisas, os valores estão bastante elevados. Talvez até por isso tenha ocorrido uma distorção tão grande. Veja que isso aqui eu estou olhando com vocês para essas pesquisas, mas você pode olhar no vídeo anterior as pesquisas que foram analisadas no episódio anterior, que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Em nenhuma delas o Lula aparece com uma porcentagem tão baixa. O Bolsonaro aqui, ele até que está dentro, né? 44, 45, 46, 42, então aqui tá ok. Mas o Lula aqui, ele tá muito diferente e a ordem do Bolsonaro em primeiro, Lula em segundo, vai contra quase todos os institutos. Aí você fala, ah não, mas a Modal Mais colocou Bolsonaro em primeiro. Sim, mas com um empate técnico. Aqui, a Brasmarket colocou Bolsonaro em primeiro e nenhum empate técnico ocorre. E esse número, esses dois valores aqui sendo valores elevados, me faz entender que, assim como ocorreu no primeiro turno, em que eu gravei um vídeo para vocês, eu fiz análise e eu mostrei que de todos os institutos, a Brasmarket foi o pior desempenho de todos, ela errou feio. Então, isso me faz crer que há problemas metodológicos de alguma natureza aqui com essa pesquisa, tá? Então, para o resultado oficial divulgado aqui pelo DataGuru, eu estou excluindo a Brasmarket, considerando ela como sendo uma pesquisa inteira, tá? Não como sendo uma observação, mas a pesquisa inteira como sendo um possível outlier, ou seja, é um ponto fora da curva. Então, com isso, a gente tem uma pesquisa composta por 16.532 entrevistas
e uma margem de erro de 2,45%. Em relação ao vídeo anterior, no vídeo anterior a margem de erro era de 2,08%. Por que aumentou? Bom, dois motivos. Primeiro que a gente tem mais pesquisas com erros, entre aspas, altos. Na pesquisa anterior a gente tinha algumas pesquisas com erro de 1%. Então isso dava uma balanceada na minha margem de erro. E segundo, o tamanho da amostra reduziu, e isso automaticamente interfere na margem de erro. A amostra reduziu um pouco, automaticamente isso daqui aumentou um pouco. Não é nenhum absurdo, não chega nem a 0,5%, mas enfim, não deixa de ser um aumento. Em relação aos votos válidos, realizando todos os cálculos estatísticos usando a mesma metodologia do vídeo anterior, o Lula tem essa porcentagem, 51,87%, o Bolsonaro 48,13%, e olhando para esses gráficos aqui, devido a essa sobreposição dos intervalos de confiança, a gente tem novamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, não dá para dizer quem ganha no primeiro turno. Aí o pessoal da Brasmarket vai ficar chateado comigo, né? O pessoal da Brasmarket vai falar, mas você não considerou a Brasmarket. Calma, já vou mostrar com a Brasmarket o que altera. Então, comparando os resultados que eu divulguei para vocês lá no dia 18 com os resultados do dia 21, a gente vê que não teve alteração nenhuma. Uma alteração de 0,01%, isso pode ser simplesmente por questão de arredondamento. Então, basicamente, os dois candidatos se mantiveram estáveis e o empate técnico que tinha antes continua existindo agora. E se eu incluísse a Brasmarket? Na verdade, como é só uma pesquisa dentre várias, o resultado não alteraria tanto. Mas por questões que eu expliquei lá atrás, analisando os resultados do primeiro turno, e que eu expliquei aqui nesse vídeo, eu não estou considerando a pesquisa da Brasmarket. Mas, se eu considerasse a diferença dos candidatos, o Lula cairia 0,55% e o Bolsonaro aumentaria 0,55%. Ou seja, continuaria existindo o mesmo empate técnico, o Lula um pouco à frente do Bolsonaro, pontualmente falando, mas em termos de sobreposição dos intervalos, ela continuaria existindo e continuaríamos sem uma definição do que ocorreria, ou melhor, do que ocorrerá no segundo turno. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude o canal do Professor Guru a crescer. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.